Olá, nessa videoaula nós iremos abordar a temática de política dentro de uma abordagem sociológica, ou seja, trabalharmos com a ciência política dentro da sociologia. Falaremos agora de mais uma importante área de reflexão das ciências sociais, o saber relacionado ao poder que indivíduos ou grupos exercem sobre outros indivíduos ou outros grupos. Essa é a definição para a ciência política, né? Então, a ciência política ela se preocupa com a relação de poder que determinados indivíduos ou grupos de indivíduos exercem sobre outros indivíduos ou outros grupos. Então, essa é a relação política que existe na sociedade. E a ciência política se preocupa em estudar e entender essa relação de poder. E dentro dessa temática da ciência política, surgem alguns questionamentos. O que é o poder? O que é a política? O que é democracia? O que é cidadania? Como exercer cidadania? E quais são os direitos e deveres? Nós sabemos que, como cidadãos, nós temos de diversos direitos e deveres, né? Nós temos os nossos direitos, mas também temos nossas obrigações. Isso se dá na relação direta do exercício da cidadania, o exercício da cidadania dentro da sociedade na qual nós estamos inseridos. A democracia, que é o poder de participação da escolha de seus representantes, isso ocorre por meio da política, e a política, logicamente, é todo esse jogo de poder que existe na sociedade. Então, a definição para poder, segundo Max Weber, poder é a capacidade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas de impor sua vontade a outras. É importante a gente destacar a palavra vontade, né? Impor sua vontade aos outros. Então, por meio da política, determinados grupos que ocupam os cargos dentro da política, né, acabam impondo as suas vontades aos demais membros da sociedade. A afirmação de Max Weber nos dá uma pista de um questionamento que também integra as ciências sociais. Se alguém ou algum grupo impõe sua vontade aos outros, o que resta aos demais? Obedecer? Não obedecer? Negociar? Rebelar-se? Manter-se apático, indiferente? Tentar convencê-lo do contrário? Manifestar sua oposição ou desistir de sua convicção? Mudar a situação conquistando o lugar de quem está mandando? Os que têm poder estão falando em seu nome ou em nome de alguém? Eles são poderosos porque têm força para mandar ou porque foram capazes de convencer ou outros, né, que estão agindo certo, aos outros que estão agindo certo. Então nós temos vários questionamentos em relação à disputa de poder na sociedade. Todos esses questionamentos fazem parte das ciências sociais e nós iremos questionar alguns pontos específicos do que é política e a importância de conhecermos as ciências sociais. Bom, a importância da política começa com a Revolução Francesa, onde nós podemos observar que a partir do momento em que um determinado grupo está sobre as ordens, né, de um poder, de alguém que está ocupando o poder, né, se as pessoas se manterem apáticas, praticamente esse poder vai ficando cada vez mais forte, poder soberano. A partir do momento que as pessoas começam a se levantar, a questionar, esse poder tem que obedecer aos questionamentos dessas pessoas, né? É por isso que nós falamos tanto da importância da participação social na política. Até porque o poder na democracia emana do povo e a política em si é feita nesse direcionamento da política para o povo. A palavra política vem do grego politikos, relativo ao governo de uma cidade, de um estado. A política se exercia na polis, como eram chamadas as cidades-estado na Grécia, onde se decidiam os rumos da sociedade. Então, nós podemos imaginar que nesse contexto da Grécia Antiga, onde surgiu o termo política, né, a polis, ou a cidade, era o local onde se decidia os rumos da sociedade daquela época. Ali surgiu a política. Política pode ser definida como procedimentos de governar, organizar a vida dos cidadãos, como também a forma de expressar o ponto de vista, defender seus interesses e organizar a comunidade de cidadãos. O termo diz respeito ao ato de governar, de exercer o poder, de conquistar e também de participar, concordar, resistir ou lutar. São gestos, decisões, movimentos dirigidos para o exercício do poder. Então nós podemos observar que o ato de governar
não é simplesmente exercer o poder, não é somente impor, mas também que as pessoas possam ter o seu direito de participar, de concordar ou de discordar, de resistir ou lutar. Né? Lutar pelos seus direitos, lutar pela sua participação, porque todos os cidadãos possuem o direito, né, de participar das decisões políticas. E isso começa quando as pessoas têm o direito ao voto. Isso em uma democracia. Né? Nós sabemos que existem países onde a democracia não existe. Mas aonde a democracia existe, as pessoas têm o direito de escolher os seus representantes e de exercer, de certa forma, a luta pelos seus direitos, pelos seus ideais, pelas suas conquistas sociais e assim por diante. Por isso que nós falamos que a política está diretamente relacionada com a sociedade, porque é a participação dos cidadãos, é a participação da sociedade na construção da política. Falando em democracia, que relação tem o governo com a sociedade por ele governado? Confiança ou repúdio? Então, acredito que para responder essa questão depende muito do tipo de governo que controla uma determinada sociedade. Né? Então, essa relação de confiança ou repúdio depende muito das atitudes dos governantes, depende muito das pessoas que estão ocupando o cargo de poder. Alguns governos são fruto da vontade do povo, expressa nas urnas em procedimentos eleitorais livres e justos. Isso ocorre em democracias. Outros decorrem da força de determinado grupo sobre o restante, sem critério de escolha, e sim da imposição. Então, quando nós estamos falando de países que são governados por ditaduras, como por exemplo. Né? Há também os que recebem o poder como herança. Isso ocorre nas monarquias, onde as sucessões são hereditárias e as pessoas não escolhem o seu rei ou sua rainha. Né? Isso é determinado por sucessões hereditárias, passando de pai para filho. E há ainda aqueles que combinam a figura de um rei com a de um primeiro-ministro e que executa as atividades do governo. Então, alguns países têm essa característica, né, de monarquias mistas com parlamentarismo. A ciência política se interessa pelo estudo do exercício do poder em suas variadas formas de manifestação e entender os movimentos das relações entre o Estado e a sociedade, ou seja, governo e governados. Como nós falamos anteriormente, existem vários tipos de governo: presidencialismo, monarquia, parlamentarismo e ditadura. Nós iremos abordar mais adiante especificamente o parlamentarismo dentro dos governos republicanos. Vou colocar aqui algumas imagens só para ilustrar alguns tipos de governo para que a gente possa melhor entender. Então, quando nós falamos, por exemplo, de presidencialismo, nós estamos falando de um cargo ocupado por uma pessoa eleita, logicamente, por eleições, e isso ocorre em países com relativa democracia, onde as pessoas têm o poder de participação na escolha de seus representantes. Um exemplo de monarquia, a monarquia inglesa, e nós podemos observar a linha de sucessão. Quando nós falamos em parlamentarismo, né, nós temos aqui a imagem do primeiro-ministro Boris Johnson, da Inglaterra. Então, só para a gente ter uma ideia de como que a Inglaterra é governada, né? Muitas pessoas podem até imaginar a questão da Rainha Elizabeth, né? Mas ela representa o poder monárquico, mas o poder político está nas mãos do parlamentarismo, onde o líder é escolhido entre os seus parlamentares. E também ditaduras, como por exemplo, o que muitas pessoas consideram como ditadura, o governo da Coreia do Norte. Tempos modernos e a nova ordem política. Um dos grandes nomes sempre mencionado quando se trata de ciência política é o de Niccolò Maquiavel, italiano de Florença que viveu no período do Renascimento. O Príncipe, a sua obra mais conhecida, é considerada um receituário de como governar, controlar conflitos, lidar com inimigos, conquistar espaço, conceder benefícios e definir punições. Então nós podemos imaginar que essa obra se tornou um clássico universal por ser praticamente a primeira obra a trazer todo um repertório de ideias relacionadas ao ato de governar, ou seja, como governar. Então se tornou um livro muito estudado, muito debatido, porque apresentou pela primeira vez novas formas de governar, e isso aconteceu no período do Renascimento, no período em que a Europa estava passando por profundas transformações, e essas transformações, inclusive, ocorreram na política. E esse livro serviu e muito para trazer muitas transformações políticas e sociais da sociedade europeia e depois para o restante do mundo.
Outra ponderação importante foi a defesa intransigente da separação entre política e religião. Isso em uma época em que a Igreja tinha muito poder. A defesa do Estado laico, ou seja, a separação entre o poder do Estado e o poder religioso. Isso era defendido na obra, né? Na obra do autor Nicolau Maquiavel. Então, tinha-se essa ideia de que do mundo terreno cuidam os homens, ou seja, da política, das decisões dos homens. E do mundo espiritual, da alma, cuida a igreja. Então, essa é a postura do Estado laico. Não misturar as duas coisas. Aqui nós temos a imagem do livro. Tempos modernos e a nova ordem política. Maquiavel foi o primeiro a propor uma ética para a política diferente daquela do ensinamento religioso. A finalidade da política seria a manutenção do Estado. Então, nós podemos observar que uma das principais colocações dele em relação à política e a sua finalidade seria a própria manutenção do Estado. Tudo o que diz respeito ao funcionamento do Estado interessa ao conhecimento da política. Logicamente, nós sabemos que o funcionamento do Estado está diretamente relacionado com a política, ou seja, as pessoas que estão gerenciando esse Estado, administrando, controlando. E isso se dá, logicamente, por meio da política ou da imposição do poder político. Nos séculos seguintes a Maquiavel, século XVII e XVIII, muitos outros pensadores ampliaram a advertência feita por ele. Seria uma ruptura do sistema, e isso em uma época governada por reis. Nós estamos falando aqui do século XVII, século XVIII, em que muitos países da Europa eram ainda governados por reis absolutistas. E essa obra veio a ajudar a derrubar esse sistema. Questionar o poder divino dos reis, provocar uma ruptura do sistema, a busca pela democracia, a busca pelos direitos sociais, né, desencadearam em muitas revoluções. Por exemplo, a Revolução Francesa. Então, nesse contexto de revoluções, né, noções de direito, de participação dos cidadãos na vida política, nas questões que afetavam suas vidas, de impor limites ao poder dos reis, foram matérias de estudos no surgimento da ciência política. Então, a ciência política surge nesse momento em que se questionava o poder absolutista dos reis. O poder quase que divino, onde muitos acreditavam que os reis tinham um poder emanado de Deus, ou um poder divino. Então a ciência política vem a questionar toda essa situação, todo esse contexto, e foi o fator fundamental para que ocorressem diversas revoluções e a derrubada de muitos desses governos. Fortalecer o parlamento e definir regras de sucessões dos governos foram conquistas de uma famosa revolução ocorrida na Inglaterra entre 1688 e 1689, a chamada Revolução Gloriosa, também conhecida como Revolução Sem Sangue. Foi dela que resultou um documento fundamental que viria a marcar os tempos modernos. Então, quando nós falamos em tempos modernos, com a política moderna, nós devemos lembrar da Bill of Rights, que é a Declaração dos Direitos, que foi o primeiro documento a trazer explicitamente quais são os direitos e deveres dos cidadãos na formação da sociedade. E esses direitos e deveres foram debatidos para que se chegasse a esse documento, não uma imposição partindo de um soberano. Então nós temos aqui imagens representando um desses movimentos da Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que ocorreu na Inglaterra com a derrubada de um rei, inclusive com a morte desse rei, que é algo impensável. Aqui nós temos a imagem da Bill of Rights. Direitos sociais. O que aprendemos com esses exemplos? Ou seja, com os exemplos anteriores do que foi apresentado no histórico da ciência política. Os direitos são conquistados, disputados, negociados, muitas vezes abolidos, negados, desrespeitados. Os ensinamentos da ciência política nos ajudam a entender como esses movimentos de sucesso, fracasso e estabilidade e também de retrocessos são parte de épocas e situações sociais específicas. Então, dentro dessa abordagem da ciência política, logicamente relacionada com as ciências sociais, se debatem todos esses movimentos, movimentos que foram sucesso, de transformações positivas, mas também de fracassos que ocorreram no decorrer da história. Poder, obediência e suas veredas. De um lado, temos o mando, o exercício do poder, ou seja, aquelas pessoas que mandam, aquelas pessoas que têm o poder em suas mãos. E do outro lado, nós temos a obediência, a sociedade como um todo que deve obedecer às regras de um Estado constituído.
Nesse sentido, outra questão que motiva os cientistas políticos é: por que os indivíduos obedecem? Então vem um questionamento, né? Por que a sociedade, as pessoas que compõem uma sociedade obedecem a esse poder? Nós temos alguns pontos a serem levantados, né? Primeiro, acreditam que o governo é alguém preparado, capaz e competente. Então, quando as pessoas acreditam que o governo é preparado e competente, né, as pessoas têm uma relação de obediência com esse governo. A confiança. Confiam que o governo é bom, sabe governar. Então, quando as pessoas têm a confiança no governo, quando as pessoas sabem que esse governo tem capacidades e competências para ser um bom gestor, as pessoas aprendem a confiar nesse governante. Aprendem a ter também respeito, né? Respeitam a tradição familiar, os seus tutores, né? Quando as pessoas pertencem a um determinado grupo político, nós podemos perceber muito isso no Brasil. Muitas pessoas relacionadas com a política pertencem a famílias tradicionais que já vêm há anos na política, que tem um lado positivo e também tem um lado negativo, né? Renovação na política, em muitos casos, de pessoas que passam anos e anos a família perpetuando-se no poder. E existe muito isso das pessoas acreditarem na tradição familiar, de que certas pessoas nasceram para governar, nasceram para serem políticos. Isso vai passando de pai para filho. Mas é necessário ressaltarmos a importância da renovação política, né, de novos pensamentos. Obedecem ao governante com dons excepcionais, como por exemplo o carisma, né? Então nós temos muitas pessoas que entram na política porque têm um carisma excepcional, têm um dom para ser político. Sabem falar, né? Têm o poder da oratória, sabem convencer as pessoas. Para ser política, a pessoa tem que saber conversar. Se o governo é considerado adequado pela maioria, o exercício do poder não chega a ser percebido como violência. Do contrário, sim. O que nós estamos querendo dizer com isso, né? Quando as pessoas consideram que um determinado governo é adequado, quando as pessoas acreditam, confiam e respeitam e obedecem a esse governo, a relação de poder entre o governo e a sociedade digamos que não acontece nem é percebido, entre aspas, como uma violência, como uma imposição. Agora, quando isso é o contrário, aí sim as pessoas começam a perceber a questão do poder do Estado ou do seu representante como uma espécie de imposição, de autoritarismo. E, logicamente, as pessoas que discordam podem avaliar o governo como arbitrário ou impositivo. Logicamente, isso para as pessoas que discordam de um determinado governante, de uma determinada situação política. É por isso que nós falamos tanto na questão de oposição nos governos. Poder, obediência e suas veredas. A ciência política traz às ciências sociais conceitos fundamentais para entendermos as relações de poder e quais instituições as sociedades criam para controlar o poder do Estado e que instituições o Estado cria para proteger a vida dos seus cidadãos. Então, dentro de uma democracia, dentro de uma república, é interessante a gente observar a relação de poder entre os poderes. Então, é necessário sabermos distinguir o que é o poder executivo, o que é o poder legislativo e o que é o poder judiciário. E o que nós chamamos de contrapeso, onde um poder tenta controlar o outro para evitar que algum dos poderes ultrapasse os seus limites. Então, nós podemos observar aqui que o poder legislativo é representado pelos deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores. Observe que existe uma escala, né? E também vale ressaltar que esse tipo de poder que nós estamos falando aqui, a relação entre os três poderes, ocorre em países republicanos como o Brasil. No Brasil nós temos esse tipo de representação, onde nós temos os deputados federais representando os estados em Brasília, nós temos os senadores também em Brasília, os deputados estaduais nas câmaras legislativas estaduais e os vereadores nas câmaras legislativas municipais em cada município. O executivo é representado pelo presidente, governador e prefeitos, no caso também na mesma ordem, né? Nacional, estadual e municipal. E nós temos o poder judiciário, Supremo Tribunal Federal, o órgão nacional, Supremo da Justiça, os tribunais estaduais e os juízes das comarcas nos municípios, na mesma ordem. E os direitos? Direitos iguais? Na época moderna, os direitos individuais foram sendo definidos com base na noção de que todos são iguais perante a lei. Ou seja,
de que os direitos deveriam ser reconhecidos independentemente de serem sujeitos mais ou menos influentes, mais ricos ou mais pobres, de uma cor de pele ou de outra, homem ou mulher, religioso ou até mesmo ateu. Será que nós podemos dizer que existem direitos iguais na nossa sociedade? Porque se nós tivéssemos direitos iguais, não existiam essas diferenças sociais tão marcantes na nossa sociedade. Então nós podemos dizer que a luta pelos direitos iguais implica nessa questão de que os direitos das pessoas independem de sua situação, independem de seus bens. Falando em direitos iguais, vale aqui relembrar a Declaração Universal dos Direitos do Homem, após a Revolução Francesa, de 1789, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, após a Segunda Guerra Mundial, de 1948. Então, são documentos importantes que marcaram essa busca pelos direitos iguais na sociedade. Democracia e ciência política no Brasil. Entre os direitos está aquele que concede aos cidadãos a liberdade de escolha de seus representantes. Entre os direitos sociais que nós citamos está o direito que as pessoas têm de escolher quem irá ocupar o governo, ou seja, por meio das eleições. Quando e como se escolhem os representantes dos cidadãos na esfera de poderes. Nos países democráticos, esse momento é o das eleições, e o voto é o mecanismo que efetiva a participação dos cidadãos na escolha de seus representantes. Entretanto, o direito ao voto nem sempre foi extensivo a todos os brasileiros e nem sempre pode ser praticado de maneira tranquila. Então, basta a gente observarmos a questão do voto censitário, onde as pessoas, para terem o direito ao voto, dependeria de uma determinada quantidade de posses, de recursos. Somente os homens poderiam votar, as mulheres foram excluídas durante algum tempo do direito de escolher seus representantes e também da participação na política, não podiam nem votar e nem serem votadas. Os analfabetos também não poderiam votar. Então isso, ao longo do tempo, passou por processo de transformação na luta pelo direito de participação política. Coronelismo, Enxada e Voto. Esse é uma obra muito conhecida na ciência política brasileira, porque foi um livro que abordou muitos temas relacionados ao que nós chamamos de voto do cabresto. Coronelismo, Enxada e Voto, a obra de Victor Nunes Leal, foi um dos marcos inaugurais da ciência política brasileira. A obra parte de uma proposta ambiciosa, que era analisar todo o sistema político nacional por meio de uma reflexão sobre um dos fenômenos mais complexos da Primeira República, que foi o coronelismo. O coronelismo marcou profundamente a política nos primeiros anos da República no nosso país. Consiste no compromisso caracterizado pela troca de favores entre o Estado e os chefes locais, chamados de coronéis, e os trabalhadores rurais. Num tempo em que não havia televisão e a maioria da população vivia no campo, um candidato ao governo só conseguia chegar às áreas rurais e pequenas cidades por meio dos coronéis locais, que indicavam em quem os seus comandados deveriam votar. Os candidatos faziam acordos com os grandes proprietários de terras, aos quais prometiam benefícios em troca de votos dos trabalhadores. Então, basicamente, o que acontecia é que em uma determinada comunidade da zona rural existia um coronel, proprietário de terras, e, na verdade, quem escolhia os seus representantes não era a população local, e sim o coronel, que tinha uma relação com algum político da capital, algum político importante, e praticamente ele ordenava que essas pessoas votassem em determinado político. Por isso é que muitas pessoas chamam esse termo do coronelismo como voto de cabresto. As pessoas iriam votar, porém elas iriam votar em alguém não da sua escolha. Na verdade, eles nem conheciam em quem estavam votando, não sabiam suas propostas. E sim, o coronel quem ordenava. Então, existia uma manipulação da escolha dos seus representantes. Essa é uma charge aí representando esse período, trazendo assim para um aspecto mais moderno, mais atual, sobre o coronelismo. Então, se você gostou do vídeo, acompanhe mais videoaulas no nosso canal, se inscreva. Muito obrigado.